Belezinha, e aí pessoal, tudo bem? Joia! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então vamos seguir aqui com as nossas aulas de programação. Então vamos criar o nosso primeiro projeto. A gente vai criar uma aplicação web para a gente fazer um cadastro e empréstimo de livros e filmes. Beleza? Essa é a nossa biblioteca, que ela tem livros e filmes. Então a gente vai criar uma aplicação clicando no arquivo novo, né? File New Project. E você vai filtrar aqui por Web, App. E aqui eu tenho os tipos de aplicação web. A gente vai criar uma aplicação MVC, tá? Model View Controller. Então pode clicar nela, clicar em avançar. E aqui a gente vai dar o nome para ela de biblioteca. Biblioteca Joia. Beleza. Então você vai clicar em avançar. Vai selecionar a versão 3.1 aqui, já está na .NET Core. Pode manter a configuração, né, do protocolo seguro HTTPS e clica em criar, que ele vai criar a nossa aplicação e a gente vai detalhar um pouquinho ela, beleza? Então já volto, clica no criar, deixa ele carregar a aplicação e a gente vai detalhar a estrutura dessa aplicação. Boa! Beleza, então depois que ele criar pra gente a nossa aplicação, então a gente vai ter aqui, ó, na nossa Solution Explorer toda a estrutura já criada para poder trabalhar com a aplicação web, tá? Então a gente vai passar por alguns desses recursos dessa aula, outros a gente vai ver na próxima. Mas antes da gente ver no detalhe, vamos ver o que acontece. A aplicação está criada. O que acontece quando eu executo ela. Ela já está pré-configurada para funcionar, tá? Então a gente vai clicar aqui, ó, no Play, aqui no botão de Run do ES Express, que é o servidor web que eu preciso para poder rodar a minha aplicação. Então ele vai executar, ele carrega, prepara o ambiente, ele vai carregar uma página para a gente aqui, tá? Deixa ele carregar. Depois que ele carregar aqui, ele aparece pra gente, ó. Então a aplicação já está funcionando, ele tem uma página simples, né? Uma página de boas-vindas, tem um menuzinho lá em cima, com o nome do nosso projeto, a Biblioteca Joia, tem alguns links e tem um rodapé, bem simplesinho, mas já está funcional. Então o home é essa própria página da nossa Biblioteca Joia, e se eu clicar aqui em Privacy, ele vai carregar um outro link para uma segunda página aqui, ó. Agora vamos olhar a URL. Localhost, que é a meu próprio computador, que é o servidor local. Ele está rodando então sobre o protocolo web HTTP, HTTPS, e ele está rodando nessa porta aqui, ó, 44359. Beleza, a aplicação está funcionando. A gente já consegue trabalhar, criar páginas e montar nosso cadastro e a parte também da nossa regra de negócio para os empréstimos. Agora vamos entender um pouquinho dessa aplicação, a estrutura dela. Bora lá? Deixa eu encerrar ela, execução, e vamos carregar aqui o Solution Explorer, essa abinha para poder entender o nosso projeto. Como eu disse para vocês, o nosso projeto é um projeto MVC. MVC vem dessas três palavrinhas aqui, ó, Model View Controller. Como é que funciona a aplicação? Eu tenho uma parte que a gente chama do front-end, que são as minhas páginas web, minhas páginas HTML, e elas são representadas pelas minhas views. Então, dentro de views, eu vou ter a minha estrutura aqui, já vou comentar um pouquinho sobre essa estrutura, mas eu tenho as minhas páginas. Então, por exemplo, aquela página de boas-vindas é a minha página index, dentro dessa pastinha home, e ela tem lá o textinho do welcome, tem aquele parágrafo lá embaixo, ó. Então tem as minhas tags HTML, minhas divs, minha formatação aqui usando o CSS, a gente vai ver um pouquinho disso também, só um cadinho que a gente vai precisar, né, para criar a aplicação. Eu tenho links aqui, enfim, essa é a página, é o view do modelo MVC.
Do outro lado eu tenho a minha parte de modelo, meu model. No model eu vou ter as minhas classes, entidades, eu vou ter meus serviços, repositórios, que é o que eu chamo de back-end. Todo o meu código que não é visível, né, lá na página. A página tem a parte bonitinha que se conecta com toda a minha codificação, nas regras de negócio, que fica na parte do modelo. E como é que eu interligo as páginas, as views, com o modelo? É aí que entra a minha terceira letra, que é o seu controller. Os controllers ou controlador são classes que eu tenho aqui no .NET ou na linguagem que você for usar, no Java, enfim, que você usa para fazer essa ligação. Ele vai relacionar o meu código back-end com as requisições que chegarem lá do HTTP com as minhas páginas, tá? Então, exemplificando, a minha página view, lá a minha página index, a minha página view, não, perdão, a minha view index, que é inicial, ela vai se comunicar aqui quando eu acessar com a minha controller home, certo? Então é uma classe normal, que ela tem esse acrônimo aqui, controller, que é só para poder identificar que é uma classe controladora, e ela vai ter um método aqui, ó, que vai relacionar, vai fazer a chamada com a minha página. Então a gente não viu que tinha uma página index e eu também tinha uma página de privacidade, privacy. Cada uma delas representa um método dentro da minha classe home. Mas a gente vai usar alguns termos diferentes que o pessoal usa. Quando eu estou trabalhando eu falo de MVC, tá? Então essa classe é a minha controller, então a minha controller home. E cada um dos meus métodos eu chamo eles de actions. Então eu tenho minhas actions de index e as minhas actions de privacy. E a comunicação aqui do padrão de boas práticas do .NET MVC é o seguinte: para o meu controller home, dentro de views, eu vou ter uma pasta com o nome do meu controller. Então eu tenho home, dentro de views eu vou ter uma pastinha chamada home. Essa share aqui é outra coisa, daqui a pouco a gente vê isso, tá? Mas vamos focar aqui no home. E aqui vai ser o meu container que vai ter as minhas páginas, tá? Então se eu tenho aqui a minha action index e privacy, dentro de home, do meu controller, eu tenho as minhas páginas index com essa extensão aqui, ó, CSHTML. E o privacy é a mesma coisa, tá bom? Ó, então tem as informações da página. E aqui no index eu também tenho as minhas informações da minha página inicial do index. É assim então que eu relaciono página com o meu código através da controller, beleza? Que mais? Então, MVC é justamente isso, é esse modelo que eu organizo e separo o meu código para poder desenvolver as minhas aplicações, no caso web, né? No modo do controller. Eu tenho aqui essa pastinha aqui, ó, www-root, que ele até altera o ícone, né? Ó. E aqui eu tenho informações de arquivos complementares para minha aplicação, para o meu site, para minha web app. Então eu tenho minha pastinha CSS, que é onde eu vou colocar os meus arquivos de folha de estilo, que são arquivos, carreguei uma mais aqui, por exemplo, o site CSS, são os meus arquivos onde eu defino toda a formatação do layout das minhas páginas e dos meus componentes, meus botões, meu link, barra de navegação, tá vendo? Eu consigo criar alguns formatos usando CSS, eu posso usar também o Bootstrap para poder fazer essas configurações de layout. Quando eu tenho alguns recursos de JavaScript, eu tenho lá nos scripts, eu tenho uma pastinha JS, e aqui eu tenho o site, ó, ele até coloca, escreva o seu código JavaScript aqui, né? Então eu preciso criar alguma coisa de JavaScript, eu vou incluir nesse arquivinho. Beleza? Aqui ele tem alguma parte de bibliotecas, né, para poder importar. Então ele tem, por exemplo, o Bootstrap, o jQuery também, que é uma outra biblioteca, que eu tenho diversos recursos aí que facilitam, né, essa parte de interação com as páginas. E é isso, tá? Esse www-root tem esses arquivos de CSS, JavaScript, bibliotecas do front-end, tá? São as bibliotecas que eu uso quando eu estou falando da minha parte web mesmo, da minha aplicação.
Então, jQuery Bootstraps são relacionadas ao meu front-end. Então, se eu quisesse usar alguma outra biblioteca lá que eu uso para o front-end, esse é o local onde eu vou configurar elas, essa lib, tá? Muito bem. Eu tenho aqui Properties também, são minhas propriedades. E eu tenho um arquivinho importante aqui que é o Launching Settings, que ele carrega as configurações da minha aplicação. Ele é um arquivinho da estação .json. Então aqui ele mostra para mim qual que é a minha URL, a minha application URL para carregar a página e quais são as portas que eu vou usar. Então, por exemplo, se eu não fosse usar o protocolo seguro, HTTPS, fosse utilizar apenas o HTTP, então ele configurei aqui, ó, vai ser no servidor local, localhost do IS, né, nessa porta 40.00.81. Como a gente configurou para ele acessar usando o SSL, que é o acesso seguro, lá o HTTPS, ele vai carregar no HTTPS localhost, só que nessa porta, SSL port 44359. Tá? Então também tem a configuração aqui para o IS Express, o ambiente, né, que eu estou executando, desenvolvimento. E assim eu consigo controlar e verificar isso aqui, tá? Minhas URLs e as portas para poder validar a aplicação. Depois eu vou carregá-lo de novo só para você ver aqui a porta dele que ele utiliza. E é essa porta 44359. Isso aqui, se eu alterar, ele muda também, tá? Deixa ele carregar, olha lá. Tá vendo? 44359. Ele vai carregar o site, mas a gente já viu, é mais para entender essa URL. Legal. O que mais? Vamos lá. Além então de properties, parte de configuração do front, eu tenho aqui minhas dependências também, né? E aí essas dependências são as minhas libs, bibliotecas do back-end. Então eu posso incluir frameworks, eu posso usar o Nugget, né? Que é a ferramenta lá, né? O repositório, né? de bibliotecas para poder incluir código. Por exemplo, eu quero uma biblioteca para poder fazer a parte de acesso aos bancos de dados. Então eu uso o Nugget para fazer isso. Tem algum recurso de log, alguma outra ferramenta. Então essas dependências vão aparecer aqui para a gente, tá? Vou só fechar a página, já carregou, mas ok, a gente já tinha visualizado. A última parte que está faltando tem essa parte de configurações, ó. Esse App Settings, então eu consigo colocar aqui informações de arquivos, de log, ó, por exemplo, tem esse log nível, né, ó, níveis de log, informação, eu consigo configurar aqui. Se eu tiver uma conexão com o banco de dados, minhas strings de conexão, né, que a gente chama de connection strings, eu vou configurar aqui também nesse arquivo. Então é um arquivo para fazer as configurações auxiliares da minha aplicação para ela poder rodar certinho, ok? E aí por fim a gente tem a nossa velha classe Program que a gente já viu, criou bastante nos nossos projetos lá de teste para a gente poder entender o .NET, entender a orientação a objeto. Então a classe Program com o seu bom e velho método main, começa tudo aqui, tá? A execução parte do método main, ele tem esse create host builder, que é esse método estático aqui embaixo. Então ele passa alguns argumentos, chama o build e o run para executar. Olhando aqui esse public static, né, esse método estático create host builder, ó, recebe os parâmetros de string, se houverem, né? E ele tem essa classe host que cria um create default builder, e aqui eu tenho configurações web. Isso é o que faz que a minha aplicação entenda que não é uma aplicação do tipo console, igual que a gente estava criando, que é da telinha preta lá. Então aqui ele entende, ó, que eu estou criando uma aplicação que vai rodar páginas web mesmo. Então vou ter minha aplicação, que é o mais moderno que o pessoal usa, né? Tanto eu tenho mobile e o web também já é uma evolução do que eu tinha antes de aplicação desktop, Windows Forms. A gente pode até criar algumas para ver. E essas aplicações de console, que era mais para a gente poder entender conceitos. Do dia a dia a gente vai usar mais aplicações web e mobile, beleza? Então, falando mais um pouquinho aqui desse método do Create Host Builder,
ele tem aqui, ele monta um objeto, né, o Web Builder, e ele usa aqui um método Use Startup. Então ele precisa usar uma classe para startar as configurações para rodar a minha aplicação web. E ele passa aqui essa classe Startup. Beleza? Então vamos ver ela aqui, ó, no nosso projeto. Ela tem esse objeto aqui de configuração, um iConfiguration, e eu uso ele aqui do meu construtor da classe Startup. Ele vai passar ela como parâmetro, e aí eu consigo adicionar aqui configuração de serviços e configurações geral, tá? Falando de configuração geral, eu consigo segmentar aqui meus ambientes, separar, tá vendo que tem Web Host Environment? Se eu estou falando de desenvolvimento, produção, eu consigo, através desse condicional, definir parâmetros, recursos para cada ambiente. E eu tenho também, ele configura o roteamento, que é a forma de eu acessar as páginas. Então eu consigo configurar a parte de roteamento, que é como eu vou acessar as páginas. E eu acesso através de endpoints, que são URLs, tá? São endereços que eu coloco lá no navegador para poder navegar na minha aplicação. O que mais? Eu tenho aqui o endpoint falando dessa URL, o padrão, esse pattern, né? O padrão que eu uso. Então eu vou fazer uma combinação do controller com as actions que a gente viu lá. Então, por exemplo, eu tenho meu controller home e eu tenho a minha action index by privacy. Então ele vai ser esse padrão que eu vou usar, controller e action, para poder fazer o roteamento, tá? E quando a aplicação ela foi executada a primeira vez, ela já carregou para mim essa página index. Lembra que ela tinha o welcome lá e o learn, blá blá blá. Como é que ele sabe qual é a página que ele vai iniciar, que ele vai startar? Nesse endpoint eu defino aqui um padrão de default. Qual vai ser o meu roteamento padrão quando a minha página foi executada? E ele coloca aqui, ó, vai ser o controller home e a minha action index. E aqui é uma outra forma de rotear, né? Além do controller da action, eu posso passar parâmetros. Tá vendo? Ele coloca um ID, mas ele tem essa interrogação. Isso quer dizer que ele é opcional. Então, dependendo da minha controller, da minha action, da minha funcionalidade que eu quero pesquisar, eu posso informar parâmetros, e aí ele encontra daquele jeito lá do startup, tá? De configuração. Tá bom? Então é isso. E aqui, por fim, esse configure service, ele é um método da minha classe startup que ela vai permitir eu configurar todos os meus serviços. E isso inclui uma parte muito importante, que é a injeção de dependência, que a gente já viu em algumas aulas anteriores, que eu consigo definir para cada classe qual é a interface que está implementando, ao contrário, né? Para cada interface, quais são as classes que estão implementando elas. E aí a aplicação, esse Configure Service, o próprio .NET Core, ele resolve essa parte de instanciar esses objetos. Como é que eu instancio o objeto para poder usar nas outras classes? Então ele já resolve isso para a gente. Anteriormente no .NET Framework, eu precisava incluir frameworks, bibliotecas adicionais para fazer essa gestão de independência. Então eu tinha lá o Simple Inject, o Inject para fazer isso. E no .NET Core isso já ficou nativo da aplicação mesmo. Então nesse método eu já configuro isso, tá? Quando a gente for criar os nossos repositórios para acessar banco de dados, nossa camada de serviço também, a gente vai configurar, tá, essa injeção de dependência aqui. Então a gente usa o principal dessa classe, além dessas configurações, roteamento, autorização, tem essa parte de injeção de dependência. Beleza? Bom, passamos por todos os pontos da aplicação. Vamos ver mais um pouquinho então a página aqui, ó, que ele carregou inicial index. Então ele carregou ela. E além disso, eu tenho essa pastinha aqui, ó, share. Tá vendo? Share. É uma página, aqui eu tenho uma parte aqui, share de compartilhado, que eu tenho essa página aqui, ó, layout CSS-HTML. Quando eu criava aplicações web antes do .NET Core,
Eu tinha uma página chamada de página mestre, master page. É a mesma ideia, tá? Então eu tenho meu layout padrão, as minhas páginas. Então todas elas, as páginas que eu criar, ele vai seguir o modelinho daqui, ó. Então o título que aparece lá na barra de tarefas, aquele menu que ele aparece lá em cima da aplicação, ó, que ele aparece lá, biblioteca joia, e aquelas opções, ó, o home e o privacy, vem daqui, ó. E aí como é que ele diferencia o conteúdo da página? Aí ele usa divs, né, que são tags do HTML, tem o cabeçalho, o corpo, aí tem essa semântica do HTML5, né, para poder definir, ó, o meu menu, vai ficar no header, e o corpo da aplicação fica aqui, ó, nessa div container, tá vendo? E através desse comandinho aqui, esse @renderPare, ele vai fazer a chamada para as minhas páginas e vai encaixá-las aqui, como se fosse um meio que simulando um SPA, né? Um Single Page Application. Não é de fato um SPA, mas ele simula isso, beleza? Bom, então é isso. A gente passou aqui pelos principais pontos aqui de uma aplicação Web MVC. Existem outros modelos, tá? Tem Web API também que a gente vai ver para poder num outro projeto. Esse a gente vai usar o próprio MVC, mas eu posso trabalhar também segmentando a aplicação, separando ainda mais essa parte do MVC, usando um projeto externo, usando APIs da Web API, mas o primeiro projeto vai ser no próprio Model Controller mesmo, esse projeto. Beleza? Então no próximo vídeo a gente começa a criar nossas classes e brincar um pouquinho mais dentro desse projeto. Então continue e siga a gente aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais. Dá um like aí se você puder, por favor. Ajuda bastante a gente. E joia!